tarde, crianças. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Então, por favor, abra um livro na página 98. Nós vamos dar continuidade aos exercícios de para casa do nosso livro. Atividade 6. Leia atentamente o texto a seguir que apresenta informações sobre uma pesquisa. Depois, responda ao que se pede. Então, vocês vão ler esse texto aqui com muita atenção, prestando atenção nas palavrinhas em destaque, tá bom? Terminando a leitura, vocês vão ler o glossário e depois responder a questão, certo? Esse texto é uma pesquisa, tá certo? Então, voltem à matéria, quem precisar, deem uma olhadinha quais são os objetivos, né, de uma pesquisa desse gênero textual para responder a essas questões aqui, tá bom? São 6 questões, podem fazer no caderno, por favor. Qual é a função do texto lido? Então, qual é a função desse texto? Para que ele serve? Para que ele foi escrito, tá? Qual é o tema principal do texto? Do que se trata esse texto? Letrinha C. Em que meio de comunicação o texto do estudo foi publicado? Então, deem uma olhadinha, principalmente aqui embaixo, ó, tá? Tudo isso faz parte do texto, vocês não podem descartar nenhuma informação, tá? Em qual parágrafo o assunto o assunto é introduzido? Então, em qual parágrafo eles começaram a falar exatamente do assunto que a pesquisa se trata? Quem quiser numerar os parágrafos para facilitar, pode fazer isso, tá bom? Letrinha E. Qual é o foco do segundo e do terceiro parágrafos? Então, voltem no segundo e no terceiro parágrafos e vejam qual é o foco, qual é o objetivo daqueles parágrafos, o que eles vêm trazer para nós, tá? E letrinha F. Explique com suas palavras quais são as principais conclusões do estudo e indique em qual parágrafo elas são mencionadas. Então, depois dessa pesquisa feita, a que conclusão esses cientistas, esses pesquisadores chegaram? E em qual parágrafo essa conclusão foi mencionada, ela foi falada, tá bom? Número 7. Copie a tabela a seguir em seu caderno e escreva palavras que apresentem C, S, SS e C cedilha, representando o mesmo som de S na palavrinha sapo. Depois, compartilhe com os seus colegas. A gente já fez várias atividades com ditado, acho que 2 atividades de ditado no livro. Vocês também já pesquisaram palavrinhas com essas letras, então vocês podem consultar também as atividades que nós já fizemos para completar o quadro aqui, tá bom? Quem quiser completar esse próprio quadro aqui no livro, pode fazer isso, tá bom? Eu não sei se o de vocês tá riscadinho assim também, mas se tiver e der para escrever por cima, pode escrever que não tem problema, tá bom? Se vocês conseguirem enxergar depois o que foi escrito. Pode ser 2 palavrinhas com C, 2 com S, 2 com 2 S e 2 com C cedilha, tá bom? Número 8. Escolha 2 palavras de cada um dos grupos que você registrou na atividade anterior e forme frases com elas. Tente se inspirar nos temas trabalhados neste capítulo, como os cuidados na exposição ao sol, os estudos científicos, a importância de ter momentos de lazer com a família e os amigos, entre outros. Use sua criatividade. Então, vocês vão pegar as 2 palavrinhas com cada uma das letrinhas e formar as frases. Vão ser 8 frases no total, tá bom? E por favor, gente, sejam criativos nas frases. Vai me escrever, o sapo é legal, porque vocês já estão no final do 4º ano. Então, vamos caprichar nessas frases aí, hein? Número 9. Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir, prestando atenção na pronúncia, tá? Então, nós temos química, relâmpago, célebre, tráfego, úmido, íngreme, vândalo, álibi, êxodo, proparoxítona, músicos e cálido. Depois de fazer a leitura, nós vamos responder letrinha A, B e C.
no caderno, tá, crianças? Por favor, caderno de português. Letrinha A. Que palavras do quadro você não conhece? Anote-as em seu caderno e consulte um dicionário impresso ou digital para conhecer o significado. Depois, registre no caderno as informações que você encontrou. Então, vocês vão pegar aqui algumas palavrinhas que vocês não conhecem, vão anotar no caderno, pesquisar e escrever o significado também no caderno, tá bom? Letrinha B. Identifique e circule as sílabas tônicas das palavras do quadro. Prestem atenção nos acentos, tá bom? E letrinha C. Agora, considerando o acento gráfico e a posição da sílaba tônica, responda o que as palavras do quadro têm em comum. Lembrem das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. O que essas palavras têm em comum, tá? Qual é a classificação delas? É só uma palavrinha, já responde a letrinha C, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.